Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo como que a gente cria uma coluna com a informação de área na tabela de atributos do nosso trabalho. Vou interpretar mais algumas casas para a gente ter um volume maior, para mostrar como que calculamos na tabela de atributos a área dessas casas. Aqui, mais de metade da casa está dentro da app, né? O rio está passando ali no azul. Essa casa aqui tem pelo menos 50% dela dentro da app, então a gente vai interpretar a casa toda. Depois, se quiser, a gente consegue fazer operações lá com dados vetoriais e tirar a parte da casa que está dentro e a parte que está fora. Mas nesse caso, a gente vai interpretar, delimitar a casa inteira, né? E depois, se precisar, a gente corta pela app e calcula a porcentagem dentro e fora da app. Não posso esquecer de salvar sempre a camada. Vou verificar aqui. Fiz 31, vocês vão fazer 50 por aí. E agora vamos calcular a área delas. Se a gente olhar na tabela de atributos, todas elas não tem informação nenhuma na tabela de atributos. Aqui na tabela de atributos eu tenho vários ícones, que são ícones para editar a tabela de atributos agora. Um desses ícones, ele parece um ábaco, é aquele cara ali, ó. Ele chama abrir calculadora de campo. E essa calculadora de campo, vamos clicar nele. E o que essa calculadora de campo nos permite? Ela vai nos permitir que a gente atualize campos, atualize ou crie, né, campos com expressões e operadores matemáticos. Ou seja, a gente pode criar colunas aqui na tabela de atributos com resultado de variáveis, por exemplo, da própria geometria do elemento. Então aqui na parte superior da calculadora de campo, eu posso fazer primeiro essa operação sobre a camada inteira, da qual eu pedi a tabela de atributos, nesse caso vai ser a camada de edificações, ou apenas selecionar algumas feições e fazer de apenas algumas feições. Não, eu quero fazer da camada inteira. E para isso eu vou criar um novo campo, ou seja, eu vou criar uma nova coluna na tabela de atributos. E qual vai ser o nome dessa coluna? Vai ser a área, né? Eu vou calcular a área, então eu vou colocar como nome do coluna o valor, a expressão área. Tipo de arquivo de saída, ou seja, qual vai ser o conteúdo dessa coluna? Ele vai ser o número inteiro? Não, a gente vai calcular a área. Para calcular essa área, vamos utilizar, não faz muito sentido, por exemplo, nessa escala, 1 para 10 mil, a gente fazer a área lá com 2 casas decimais. Então, a gente poderia fazer com 2 casas, ou tanto quantas casas decimais fosse necessário, vindo aqui, ó, na opção do tipo de arquivo de saída e trocando para número decimal. Perceba que eu tenho outras opções ainda, eu posso configurar esse arquivo de saída como texto ou como uma data. Então, no nosso caso, vamos calcular como número inteiro, vamos colocar uma precisão de metro quadrado. A espessura do campo de saída, como é número inteiro, ele não vai ter precisão, não vai ter casas decimais. Se a gente configurasse ele como número decimal, ele teria uma precisão, que é o número de casas decimais. Como é um número inteiro, ele não tem casas decimal. Mas ele tem uma espessura do campo de saída aqui, porque Gs é o número de dígitos que que vai ter essa coluna. Podemos deixar os 10 dígitos ali, apesar de que a gente não vai encontrar nenhuma área aí com 1 milhão de metros quadrados, que seria
Não, 1 milhão ainda são 7 dígitos, 1 bilhão de metros quadrados. Não vamos encontrar essa área aí, mas seria o limite máximo 10 dígitos para exprimir essa informação que a gente vai colocar na coluna. E agora na lista de funções, vamos procurar a função que me extraia a área. Perceba que eu tenho aqui um grande grupo chamado grupo de geometria, que ele contém funções que operam sobre objetos de geometria do elemento. Se a gente clicar no maisinho no lado dele, a gente vai maximizar e visualizar todas as funções, né, que estão dentro dessa categoria de geometria. Logo ali no começo eu tenho o x do AT, que ele vai recuperar a coordenada x da seleção atual. Percebo que para cada seleção, cada função que eu seleciono no lado esquerdo, no lado direito ele me traz uma pequena ajuda sobre a função selecionada. Por exemplo, aqui o y do AT ele vai recuperar a coordenada y da seleção atual, que no caso vai ser a camada. A terceira de cima para baixo de geometria, cifrão área. Ele retorna o tamanho da área da corrente de seleção. É isso que a gente quer mesmo. Então ele me traz aqui a sintaxe de como que essa função é escrita. Mas a gente não precisa nem escrever essa função. Eu simplesmente dou 2 cliques sobre o nome dela, na lista ali de geometria, e percebo que na parte inferior ele já me traz a expressão, ou seja, a expressão cálculo que vai ser feito para extrair a informação. Só colocou ali cifrão área, e embaixo, na parte inferior da janela, ele traz uma prévia de saída do resultado. Está dando isso aqui 52,7709 e por aí vai. Ele está dando uma média, ou um dos elementos, provavelmente o primeiro dos elementos. Se eu der um OK, percebo que ele já traz para a tabela de atributos uma informação numérica que corresponde à área de cada um dos polígonos. A gente pediu para ele colocar como número inteiro, mas ele trouxe com todas as casas decimais. Aqui. Mas todas as casas decimais estão presentes. Não posso esquecer de, uma vez que eu criei essa coluna, eu salvo essa coluna. Né? E da mesma forma como tem o lápis lá em cima para abrir a camada vetorial para edição, como eu editei essa camada, essa tabela de atributos dessa camada vetorial, ela também está aberta para edição, ela também tem um disquete de salvar, então a gente tem que salvar ela e eu posso fechar a edição da camada por esse lápis aqui no menu da tabela de atributos. Fechei, a informação da área está gravada, posso, por exemplo, para visualizar essa informação junto ao gráfico, pedir para rotular. Posso pedir aqui para ver o rótulo com a informação da área. Ele provavelmente vai trazer exatamente com uma casa decimal só, ele trouxe a informação da área de cada um dos polígonos que a gente identificou fazendo fotointerpretação. Perceba o seguinte, a tabela de atributos está calculado a área para os elementos que estavam identificados. Eu posso continuar editando essa camada. Vou interpretar aqui algumas edificações a mais para mostrar o que acontece com a tabela de atributos. Criado. Eu adicionei aqui uns polígonos novos. Vou salvar a camada vetorial e percebo que não apareceu o rótulo desses polígonos novos. Se eu for lá na tabela de atributos, a gente vai ver que os polígonos antigos continuam com área, mas no final da lista eu vou ter alguns polígonos que estão sem área. Eles estão ali nulo, indica que ele não tem informação nenhuma naquela coluna. Ou seja, a tabela de atributos ela não vai atualizar automaticamente. Se eu editar a camada vetorial, a posição dos vetores ou o número dos vetores, eu vou ter que voltar aqui na tabela de atributos e mandar ela ser atualizada. Mandar atualizar aquela coluna especificamente da área. Então, uma vez que eu fiz ali algumas edições, eu vou perceber que lá alguns dos elementos ficaram sem área, eu vou ter que voltar aqui na tabela de atributos, abrir ela para edição no lápis, se ela estiver desabilitada. Vou lá no campo calculadora de campo novamente, que é o último ícone
dos ícones ali da tabela de atributos. Habilito, ele traz a calculadora de campo. Percebam que aqui no lado esquerdo eu crio um novo campo. Foi o que a gente fez da vez anterior. Agora a gente não precisa criar um novo campo, porque eu já tenho a coluna com a área. O que eu preciso é atualizá-la. Então no lado direito eu tenho a opção aqui, ó, atualiza um campo existente. Vou na parte inferior ali, escolho qual que é o campo que eu quero atualizar, a área, e com o que eu quero atualizar? A mesma função. Vou lá na geometria, procuro a função área, dou 2 cliques sobre ela e traz a expressão para a parte inferior. Se eu der um OK, ele vai calcular novamente todas as áreas, agora incluindo aquelas 4 últimas que eu tinha atualizado. Se eu salvar aqui, percebo que automaticamente o rótulo dos novos polígonos aparece com a nova área, porque ele acabou de salvar a tabela de atributos, ele já salva lá na área gráfica os rótulos atualizados. Então, isso é uma forma bastante simples de a gente calcular áreas de polígonos fotointerpretados, num trabalho como esse, de maneira bastante rápida e bastante eficaz. Outra função que a gente pode encontrar ali na calculadora de campo é o numerador de linhas, que vai servir para identificarmos quantos elementos a gente interpretou até agora. Claro, né, vocês vão me dizer que a gente pode ir contando aqui o número de linhas pelo número, né, sabendo que a linha 0 o QGIS considera também. Então é só adicionar uma linha aqui no número de linha que a gente vai saber esse número também só visualizando a tabela de atributos. Mas se eu quisesse rotular aquelas edificações com um número sequencial, como que eu faria? Eu teria que ter um campo com esse número sequencial. É para isso que se presta basicamente a coluna ID. A ID é identificação. Então, para me colocar um número de identificação nesses elementos, eu abro novamente aqui uma camada para edição no lápis, no ícone do lápis, vou lá no botão de calculadora de campo da tabela de atributos, habilita a calculadora de campo e vamos aqui no lado direito, porque a gente vai atualizar um campo existente, no caso a coluna ID. Então seleciono aqui embaixo a coluna ID. Entre as listas de função, eu quero numerar as linhas, para ter um número de polígonos. Isso é uma função de registro. Então a gente vai aqui, seleciona a opção registro, clica no maisinho no lado do registro, ele vai vai mostrar aqui quais são as funções dentro desse grupo, e a primeira função que aparece, row num, retorna o número da linha atual. 2 cliques sobre ela, ele me traz a prévia de saída, pode dar um OK, e ele já me traz agora o número 1 para o elemento primeiro que a gente digitalizou, o número 2 para o segundo, e assim na ordem. Perceba que não coincide com o número da linha da coluna, o número da linha da planilha, né? Tanto que a gente tem 37 elementos digitalizados, eu tenho apenas 36 linhas, porque ele tem uma linha a mais aqui, que é a linha 0. Feito isso, pode salvar. Desligo da edição. Se eu voltar aqui nas casas, se eu quiser trocar aqui, eu vou trocar o rótulo. Em vez de aparecer a área do elemento, eu quero que apareça o número da casa. Vou lá nas propriedades da camada, vou no menu rótulo, troco o rotular essa camada. Não quero rotular ela com área, eu quero rotular ela com a coluna ID. Vou dar um aplicar aqui só para a gente ver, ó, que mudou. Agora foi para um número sequencial. Para a gente enxergar melhor esse rótulo, vamos aumentar um pouquinho o tamanho do texto e vamos colocar um buffer branco no entorno dele, que daí a gente consegue enxergar ele um pouco melhor. Tá aí. Agora tem o número de casas, o número de linhas, o número de polígonos identificados nessa camada, considerando lá o nosso primeiro identificado, a ordem de digitalização e o número de elementos identificados no nosso trabalho. Certo, gente? Grande abraço, até a próxima.